Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. Eu já pronunciei o "que" nessa pequena frase que eu falei. Que será? Hoje. Nós vamos falar sobre hoje. O que será isso? O que é hoje? Eu vou abordar assim dois sentidos do hoje. Hoje é o presente. E o que é o presente? Em um sentido, é alguma coisa que a gente ganha, é uma dádiva. E no outro sentido, a gente vai ter que recorrer ao verbo. O que é o verbo? Verbo denota ação. E aí a gente pode analisar a ação em três momentos. No momento presente, quer dizer o quê? É aquilo que acontece, que ocorre no momento que se fala. Então, hoje é agora, estou falando com vocês nesse momento. Isso é o tempo presente. O tempo passado é o quê? As coisas que aconteceram, que ocorreram antes do momento da fala. E o tempo futuro são as coisas que acontecerão, que ocorrerão depois do momento da fala. Então, é muito... Assim, eu falo e acabo achando interessante, né? Esse lance do presente, o significado do presente, alguma coisa que você ganha, que você... É uma dádiva que você recebe. Olha só, há um nome que tem presente e a gente ganhou a vida de presente. Eu acho isso lindo. Olha só o que João 1 falou. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e habitou entre nós cheio de graça. Então, quem é esse? O verbo que dá ação, que dá sentido às frases, a tudo. É Jesus. Ele é o nosso sentido, é o sentido da nossa vida. Em Hebreus 13:8, confirma isso. Olha só, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Eu acho que é fantástico isso. Então, o hoje é hoje, gente. E a gente tem que, fazer o máximo para vivenciar o hoje. É claro que o hoje é resultado das suas atitudes antes. Mas aquelas atitudes, elas ocorreram no momento presente, da fala, da ação, daquela época. Tudo que você faz hoje, claro, vai deixar um rastro. Mas o hoje é resultado do ontem, mas não de viver o ontem. É de viver a cada dia com intensidade, como um presente, como uma dádiva que a gente recebe de vida. E eu fiz a lembrança de 3 coisas que a gente precisa para viver. E aí, a primeira, eu achei que estaria lá em Deuteronômio 6:24. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. Então, o que isso está querendo dizer? Que o sopro de vida, inicialmente, nós já recebemos. O Senhor já nos deu. E aqui em Deuteronômio está falando para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. Então, hoje estamos vivos. Você que está me ouvindo está vivo hoje. Amanhã a gente não sabe, mas hoje nós sabemos. E por que é importante a gente centrar a nossa vida no hoje? Porque é o seguinte, se você pensar muito no passado, com certeza você vai ter remorso. Você não dá para reviver o que já aconteceu, né? Você vai ajustar a sua vida, várias coisas você pode fazer, se arrepender, mudar, mas mudar dali para frente não tem como reescrever o passado. E o futuro? O futuro, se você ficar só olhando para ele, o que vai dar? Uma ansiedade terrível.
Porque aí você vai pensar, nossa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, não, o dia não vai dar, o tempo não vai dar, ai meu Deus, ai meu Deus. Então, é o presente, é o dia de hoje, é o presente da vida que nós recebemos, essa dádiva de Deus, e é nele que nós devemos focar a nossa vida. Então, esse Deuteronômio 6:24 nos falou que é perpétuo bem que o Senhor tem, planejou e projetou sobre nós para nos guardar em vida como no dia de hoje. Então, é hoje que é o meu foco. Então, a gente precisa do sopro de vida, né, para que a gente esteja vivo, do alimento. E olha só, lá em Mateus 6:11 diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, isso é muito legal a gente pensar, porque o Senhor provê. E olha, me fez lembrar do Sermão do Monte, quando o Senhor fala, olhai para os lírios do campo. Eles não tecem nem fio, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olhai os passarinhos, eles não tecem nem fio, e, no entanto, o Senhor dá a eles o alimento todo dia. Então, é bom a gente dar uma volta assim na natureza e assim desfocar o olhar da nossa vida, dos nossos problemas e pensar um pouquinho em outras coisas para nos ajudar a focar no hoje, a focar no Senhor, a saber assim que a vida, Deus tem um plano, um propósito, um projeto, e esse plano é longo. Não é só na nossa vida, às vezes a gente talvez não vá ver na nossa própria vida, mas as promessas de Deus, você tem que ficar firme nelas, você tem que agir no hoje, confiando que elas vão se cumprir. Pode até ser que você não vai ver. Abraão viu que ele se tornou uma grande nação? Não. Ele teve Isaac, né? Isaac teve Jacó, Jacó teve os 12 patriarcas, mas Abraão mesmo não pôde vivenciar tudo, mas ele creu na promessa. Então, ele focou no hoje. O hoje é quando a gente tem o sopro de vida, temos alimento para poder viver. E uma outra coisa que eu achei fantástico é a convicção que o Senhor proverá. E essa convicção Abraão teve. Olha, em Gênesis 22:14, diz assim, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Que evento era esse? Deus chamou ele para oferecer o próprio filho. E ele não ficou questionando e tal, quer dizer, com certeza ele devia estar apertado, né? Mas ele tomou atitude no coração de obedecer a Deus. E o que Deus fez? Deus supriu, preparou um outro cordeiro para o sacrifício que não foi o filho. Porque está escrito que é abominável aquele que passa o filho pelo fogo. A história é cheia de relatos desse tipo de ritual, onde as pessoas sacrificam os próprios filhos. Em várias partes da Bíblia, o Senhor mostra que isso é abominável. Ele nunca ensinou, nunca falou, nunca desejou isso. Então, Abraão, mas e o caso de Abraão? Ele quis ver onde estava o coração de Abraão. E Abraão, então, abriu a porta. Por quê? Porque ele teve a intenção de oferecer o próprio filho. E aí Deus, então, ofereceu o próprio filho dele. Então, é um relacionamento. A nossa comunhão com o Senhor, comunhão já está implícito que é um relacionamento. Então, a gente precisa de quê para viver? Do sopro de vida que recebemos, o presente da vida que veio de Deus, do alimento que o Senhor providencia, o pão nosso de cada dia. Claro, a gente não está no tempo dos coletores, né? A gente trabalha para conseguir, mas é um suprimento de Deus. E essa convicção de que o Senhor proverá talvez seja algo mais importante, o mais fundamental na nossa vida, é isso, essa convicção
que o Senhor está conosco, nunca jamais nos abandonará. Nunca jamais, ele prometeu. Isso é verdade, está cheio de testemunho. E aí, eu falei que o tempo é hoje, o foco é hoje. Qual que é o tempo que nós devemos viver, então? No versículo, assim, na Bíblia, na prova da Bíblia. Olha, eu achei lá o Salmo 118, 24, que diz: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Então é o dia de hoje. Este é, né, quando a gente, pelo menos há 200 anos atrás, eu estudei português, falava, este é aquilo que está próximo e esse está longe. Então, este, agora, hoje, a gente pode inferir que esteja relacionado a isso. Este, hoje, é o dia que o Senhor fez. Então, vamos nos alegrar, nos regozijar nele. Então, é este o tempo que nós devemos viver. O nosso foco vai estar no dia de hoje, no agora. E como que nós devemos agir? Olha só, Josué 23:8 diz assim: mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Então, como que é? Se você vai fazer uma jornada, caminhar, igual tem gente que caminha, faz a maratona, 40 quilômetros, começa com um passo. Ela dá um passo, depois dá o outro, depois dá o outro. Então, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Então, se até hoje eu me apeguei, amanhã eu vou me apegar também. Hoje eu já estou apegada e amanhã vai ser a continuidade desse hoje. Quando ele chegar, eu vou viver o hoje daquele dia que chegou. Então, é a disposição de viver o agora, o hoje, e de não se sobrecarregar com preocupações. Porque, assim, existe o planejamento, existem várias coisas. Uma não substitui a outra. Viver o hoje não quer dizer que você não vai planejar. Existe planejamento, projetos, sonhos, tudo isso é fundamental. Mas aonde está seu foco, a sua preocupação? Você vai passar pelo hoje ou você vai estar tão preocupado que você nem vai dar conta de viver o hoje, só está com a cabeça no amanhã. O que vai ser amanhã? Como é que vai ser? E aí você acaba perdendo o dia de hoje. Olha, em 1 Crônicas 28:7 também está escrito: e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Então, se apegar ao Senhor, cumprir os mandamentos, a gente sabe que Jesus veio e falou o quê? Amai ao Senhor acima de todas as coisas é o primeiro mandamento. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Então, como? É a cada dia. Como até o dia de hoje. Até aqui, nós temos nos conectado, nos ligado ao Senhor. E continuaremos. E aqui está se falando, estabelecerei o seu reino para sempre. Então, há uma promessa. Que se você viveu hoje, vai existir uma amanhã. Até que vai chegar um tempo. Isso também não está na nossa mão. Então, a gente deve aprender a andar naquelas coisas que temos certeza. Aquelas que a gente não tem, você não deve desmanchar toda a história, toda a argumentação, porque tem uma parte que você não conhece. Não, você vai se firmar naquilo que se conhece. O que não se conhece, se não for possível conhecer, você vai se apegar aos fatos, àquilo que é concreto. Então, eu vou viver hoje e tenho a promessa de que o Senhor vai estabelecer o reino dele para sempre. Eu serei parte desse reino. Porque a gente já viu, quando a gente aceita Jesus, começa a nossa vida eterna. Há uma promessa. Olha também, Hebreus 4:7. Determina outra vez um certo dia. Que certo dia? Hoje. Dizendo por Davi: muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, qual o tempo que é para você focar? Hoje. Hoje.
Se ouvirdes a sua voz, a voz de quem? A voz do Senhor. Não endureça o coração. Ouça, ouça e atente para ele, e ele vai falar, porque a promessa é que ele não está com o braço encolhido que não possa livrar, nem o ouvido tapado que não possa ouvir as nossas petições. Então, Deus é maravilhoso, ele vai prover. Abraão falou, ele vai prover. Ele provê para o passarinho, ele provê o lírio do campo, né? Então, Senhor, quanto mais valemos nós do que o passarinho, do que o lírio do campo, então a gente deve colocar nossa confiança, o nosso foco no Senhor, confiar que aquilo que está escrito é verdade. Milhares de pessoas testificam isso. Se você olhar na sua vida, também, com certeza, você terá muitos motivos para agradecer a Deus, para confiar nele, porque ele tem sido digno, fiel, e você, então, mesmo que você possa estar com insegurança, com medo, porque não é para não ter medo. O medo faz parte da vida. É avançar mesmo com medo. É ir, é prosseguir mesmo com medo, porque medo todos nós temos. Então, como que vai ser esse hoje? O hoje vai ser ouvindo a voz do Senhor. Olha Jeremias 11:7. Diz assim: porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Então, o que a gente tem? A gente tem a Bíblia. A Bíblia é o manual de vida. É onde o Senhor se revela. É claro que existem outras maneiras, mas não muda o fato da Bíblia ser a revelação da palavra de Deus. Você vai ter oração, vai ter a comunhão, vai ter orar em línguas, vai ter o estudo, vai ter N coisas que você pode usar para se relacionar com o Senhor, mas a Bíblia é um deles, não muda, porque tem outros. A Bíblia deixou de cumprir o seu papel fundamental e principal? Não. E aí está escrito, os profetas, eles madrugavam protestando, dai ouvidos à minha voz. Então vai ter sempre alguém falando. Além do que já está escrito na Bíblia, você vai buscar e o Espírito Santo vai, como aquela voz mansa e suave, confirmar no seu coração se o caminho é por aí. Então, é ouvindo a voz do Senhor a cada dia, é parando, não vivendo naquilo que o Senhor já fez. Claro, vamos ser gratos, mas a cada dia Ele tem algo novo para se revelar, para falar com você. Nós devemos focar nisso e a cada dia esperar uma novidade do Senhor. Dá tempo para a gente ouvir o que o Senhor está falando. Então, dai ouvidos à minha voz, Jeremias falou. E essa palavra ecoa até o dia de hoje. É o Senhor falando, dai ouvidos à minha voz. Então vamos ouvir. É de bom tom, faz bem para nós. A gente não vai perder em seguir conselho. Se aconselhar é algo muito importante, porque atrás disso existe uma humildade. A pessoa não acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém. Não é assim. O conselho, você buscar, é importante, isso faz parte. E você ouvir a voz do Senhor é fundamental para a sua vida. Mais um versículo sobre a cada dia ouvindo a voz do Senhor. Está lá em Atos 23:1. Diz assim: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Então é o seguinte, dia por dia, Paulo está falando aqui, olha, até hoje eu tenho vivido uma boa consciência. Então, se você focar no hoje, quando o amanhã chegar, é outro dia, você já completou o hoje e você aí está vivendo agarrado com o Senhor no dia de hoje. Amanhã você vai dormir, vai acordar, já é o outro dia. Aí você vai falar, nossa, Jesus, obrigada pela vida, obrigada que eu amanheci bem no meio de tanta luta, tanta crise. A gente acorda de manhã, se você consegue enxergar, ver. Eu tenho um irmão que sempre falava assim,
quando às vezes eu reclamava que trabalhava muito, ele falou: olha, se você está trabalhando é porque você tem saúde para trabalhar. Se você não tivesse saúde, você não estava trabalhando. Então, vamos perceber os pequenos detalhes, o sopro da vida, poder acordar, enxergar, se alimentar, ouvir a voz do Senhor. Tudo faz parte desse presente, dessa dádiva de Deus que nós temos a cada dia. E também em Atos 26, 22, diz assim: mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então, ele está fazendo referência aqui, olha, eu vivo aqui em cima da Bíblia, da palavra, aquilo que já foi escrito, que está escrito. Então, eu alcanço o socorro do Senhor até o dia de hoje. Então, até aqui o Senhor nos tem me ajudado e com certeza vai continuar ajudando. Esse é o nosso foco, o foco no presente, no Senhor Jesus. Ele fala que permanece dando testemunho, não só a grandes, mas também a pequenos, dizendo aquilo que está na Bíblia. É suficiente. A Bíblia, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a transformação, para tudo. Então, a gente deve falar a palavra, porque é Deus que vai conferir o poder, vai conferir a graça a essa palavra. Não somos nós. O foco é em Deus. É Ele que nos abençoa e nós seremos abençoados. Seremos uma bênção para todos que estão ao nosso redor. Não para, digamos assim, ser o receptáculo único da bênção, da graça de Deus. Não, seremos abençoados, buscar a bênção, buscar essa intimidade, essa proximidade, esse ouvir de Deus, para que nós possamos ser bênção para os outros. E o foco não é em você, o foco é em Deus. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, a escolha está diante de nós a cada dia. Olha, Deus conhece o coração, nós não precisamos complicar as coisas e começar a analisar, não, mas a pessoa não teve escolha, ela teve um histórico difícil, ela é isso, aquilo outro, para justificar. Deus sabe a intenção do seu coração. Então, a escolha está diante de nós a cada dia. O limite dessa escolha é Deus que vai falar, que vai fazer. Porque você é o resultado da sua história. Existe a cosmovisão, é a visão assim, de uma época, de um tempo. Você reflete essa época, esse tempo. As coisas vão mudando. Existe esse reflexo da cosmovisão do tempo que nós estamos vivendo. Mas, então, há limites, há condição para a nossa escolha, mas nós podemos escolher. Olha em Deuteronômio 11, 26, o que está escrito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então, é hoje que você vai escolher. Olha, e existe uma linha finíssima. O C.S. Lewis falava assim que é muito fina a linha que separa o céu do inferno. Então, às vezes, assim, é um milésimo de segundo, uma linha assim que você se decide entregar aquele problema ou você decide, não, Jesus está do meu lado, eu vou romper, eu vou vencer. E ainda que seja assim, através de um desespero, de choro diante de Deus, não é assim, eu vou vencer no meu poder, na minha força. Não. Então é a escolha na humildade, assim, confiando na misericórdia de Deus, confiando que todas as promessas de Deus vão se cumprir. Então a escolha não é a escolha toda poderosa, é uma escolha simples e humilde. Eu vou escolher
confiar em Deus, eu vou escolher estar com Ele, eu vou confiar que as promessas dEle vão se cumprir. Então, a cada dia, eu vou escolher não me entregar à circunstância, aquilo que eu estou vendo, mas eu vou focar no hoje, no que Deus pode fazer, o que vai ser amanhã, eu não sei. A viúva de Sarepta, ela disse que ia catar 3 cavacos para cozinhar o pouquinho de farinha que ela tinha e ia depois morrer. E, no entanto, quando ela atendeu a voz do profeta, foi multiplicado tudo que ela tinha. Então, tanta coisa pode mudar num segundo, num minuto, do hoje, do presente, do agora. Então, está diante de nós escolher a bênção ou a maldição, ainda que seja uma escolha limitada, mas Deus vai olhar o seu coração e vai saber como ele está, o que estava por trás da sua atitude. Em Lucas 4:21 também diz: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. É Jesus, quando abriu Isaías na sinagoga e estava falando a respeito dele, ele falou: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Quer dizer, no plano de Deus, quantos 1000 anos, desde que Deus criou o homem, depois Deus chamou Abraão, depois Deus estabeleceu o povo, depois até chegar a Jesus, no mínimo 4000 anos se passou. E Jesus pôde dizer: hoje, agora, se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então, nós devemos ter essa atitude. Hoje, o Senhor está cumprindo alguma promessa dele para a minha vida. É este olhar para o hoje, por agora. É você deixar um pouco a ansiedade do amanhã e um pouco o remorso do passado. Por quê? Até tem um negócio que fala: remorso não é de Deus, é arrependimento. Porque remorso é ficar chorando, não vai mudar nada. Mas arrepender e decidir traçar um outro caminho, isso é possível. Mas se você fica só pensando no passado, você vai ficar amargurado, com certeza. E vai ficar com remorso: por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Já passou. E o Senhor diz: você pode ter feito um pecadão, mas Isaías fala: ainda que o seu pecado seja como escarlata, ou seja vermelho como sangue, tão grande, tão pesado, ele se tornará branco feito a neve. Porque Jesus levou sobre si nossas dores e doenças, ele morreu primeiro. Por causa do sacrifício dele, nós temos essa vida, essa dádiva de vida a cada dia. E ele perdoa o nosso pecado. Então, não cabe remorso. Você tem que falar assim: pequei, pequei. Mas me perdoe, Senhor, eu me arrependo, eu quero mudar. E o Senhor passa uma borracha. Tá certo? É claro que existem consequências, né? Que são coisas normais e cotidianas da vida. Mas é hoje, está diante de você. Escolha cada dia a bênção. E hoje se está se cumprindo uma palavra profética de Deus sobre a sua vida. A cada dia Deus tem uma promessa cumprindo na sua vida. E hoje é o dia de tomar as decisões, não é para amanhã. Hebreus 3:7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Hoje, se ouvir, atente, escute e haja. No mesmo capítulo, né, da carta que Paulo escreveu aos Hebreus, no verso 13, também está escrito: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que está falando aqui? Gente, a gente não é uma ilha, várias vezes eu já falei. O Senhor fala conosco, mas nós também vivemos em comunidade. O Senhor deu esse senso de coletivo, de comunidade para nós, através da congregação, através da igreja, de estarmos juntos. E aqui Paulo está falando: exortai-vos uns aos outros. Você não sabe o que fazer? Toma conselho. Não é assim: eu tenho que tomar uma decisão hoje e eu não sei o que fazer. Calma. Você vai buscar a voz do Senhor, mas também a voz de um amigo,
de uma pessoa que está ao seu lado. Aqui, Paulo está falando, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Não é para você viver assim por sua cabeça, por sua conta. Não, porque às vezes a gente está tão atribulado que a gente não consegue ouvir a Deus. Deus está falando, mas a gente não consegue ouvir. Então, por isso que é importante você tomar conselho com os outros. Durante o tempo que se chama hoje, não é amanhã, não, é hoje. Para que a gente não seja endurecido pelo engano do pecado, deixar de perceber o poder de Deus na vida, deixar de perceber a ação de Deus, o cumprimento da promessa de Deus. Isso é engano. E Hebreus 3,15 também está escrito: enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Então, é hoje, é agora que você vai focar no Senhor, que você vai focar em atentar e ouvir a voz dele. Em 2 Coríntios 6,2 também está escrito, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então é hoje, é agora, aqui e agora, o dia da salvação. Se você está me ouvindo e não escolheu Jesus ainda, é agora o momento. Diga sim: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, fala comigo. É hoje, é agora, o dia da salvação. E você vai deixar toda a ansiedade para trás. Olha só o que Mateus 6,34 falou. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. É outro momento, é outro dia. É o futuro, o tempo é o presente, é o agora, é daquele que fala. Né? A coisa está correndo no momento agora. Basta cada dia o seu mal. Então não adianta a gente antecipar o que vai ser amanhã, em termos de ansiedade, preocupação. Planejamento é uma coisa, excesso de pré-ocupar, se ocupar antes da coisa acontecer, não é isso o que o Senhor quer. Planejar é uma coisa, preocupar é outra. Então, deixe a ansiedade para trás. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. É outro momento, é outro dia. Ele ainda não aconteceu. O que está na sua mão é o hoje, é o agora. E é Jesus que nos renova a cada dia, é Ele que nos vai dar força para tudo que vamos fazer. Olha 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então você pensa, não, já estou velho, igual eu estou caminhando para 64 anos. E não tenho mais as mesmas forças dos meus 20, é claro, mas o Senhor me renova a cada dia. Cada dia eu fico motivada, eu quero aprender mais, eu quero compartilhar mais com vocês. Então, ainda que o corpo, né, se corrompa, é dor aqui, dor ali, mas no interior, o Espírito Santo de Deus que habita em nós faz com que a gente se renove a cada dia. Essa é a mensagem do Senhor. É hoje. Viva o hoje, o Senhor vai te renovar. E o Senhor tem um antes, um durante e um depois. Então, há um mistério nisso. Para a gente pensar, Deus tem um plano, tem um propósito, um tempo que é diferente do nosso. Só para a gente ter uma noção assim de longura de dias. Em 2 Pedro 3,8 está escrito: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então está na mão dele transformar a sua vida hoje. Não tem jeito, está um caos. Mas ele pode, porque ele é Senhor do tempo. Nós que criamos essa divisão, mas Deus não. Pode mudar tudo num dia só. Então, gente, eu queria deixar essa mensagem. Viva o hoje, foque-se no hoje, foque-se em ouvir o Senhor, em ampliar a confiança que você tem nele, porque ele vai suprir toda a sua necessidade no dia de hoje. E lembre, ele cuidou dos passarinhos, ele cuida dos animais, e nós, para ele, Jesus morreu por nós. Quanto muito mais valemos. Então vamos confiar nisso. E essa semana vamos tentar deixar do lado de fora a nossa ansiedade, a nossa preocupação e viver o cada dia confiando e tendo certeza que o Senhor está conosco. Nunca jamais nos abandonará.
Então, muito obrigada, Jesus abençoe cada segundo da sua vida e que será, apesar das circunstâncias, muitas vezes está falando o contrário, mas o Senhor tem uma bênção para você no dia de hoje, tá bom? Então, ótimo fim de semana, Deus abençoe a todos, muito obrigada que me ouvem, Jesus abençoe. Tchau.